Vamos agora falar de economia para trazer para vocês um pouco do cenário no mercado financeiro da Bolsa Brasileira. Nesse ano, o Ibovespa, a gente vai trazer os números aqui com a Débora Oliveira, registrou o pior desempenho entre as 26 principais bolsas do mundo. E o real segue o mesmo caminho, moeda desvalorizada. Débora, está aqui já ao meu lado. E também quando a gente traz esse panorama internacional na comparação com outros países. A desvalorização do real vem chamando muito a atenção. Quando a gente fala, há pouco a gente falava, né, sobre o câmbio, a cotação do dólar bateu aí em níveis que não víamos desde janeiro do ano passado. E num comparativo com outras moedas, o real está extremamente desvalorizado, só pede para o peso argentino e também para a moeda do Japão, o iene. O iene, exatamente isso, viu, Carol? Olha aonde estamos, né? O cenário que estamos nesse momento, economicamente falando, ter uma moeda desvalorizada, como eu falava há pouco, isso também pode acabar impactando a nossa inflação. E eu separei aqui alguns números, separei até o ranking, inclusive, para poder a gente acompanhar, viu, Carol, dessas bolsas. E vamos falar um pouco sobre o porquê que a gente está aqui, ó. Primeiro, falando um pouco sobre a variação, né, do que a gente tem das bolsas, só para poder vocês entenderem. A gente tem o Brasil aparecendo ali, ó, Ibovespa está praticamente 11% de queda acumulada nesse ano. A gente perde para quem? Merval na Argentina, que está na ponta oposta, na verdade, acumulando uma alta. E aqui a gente precisa levar uma consideração importante, tá, gente? Tem um efeito aqui de inflação de mais de 200%, que isso acaba impactando também a bolsa por lá. CAC na França aí está caindo bastante, 0,5% também. A gente tem a Bolsa da Indonésia que cai 7,3%, México 9%, mas olha só, o Brasil dispara na frente de tudo isso, acumulando maior perda de 11%. O que a gente tem então? México, Indonésia e França, que estão apenas ali no final das contas, nesse ranking que o Brasil, né, passa na frente. 10,8% de desvalorização é o que a gente tem acumulado, viu, Carol? Quando a gente traz esse ranking, Débora, a conclusão que a gente pode chegar, e aí não só olhando para a Bolsa, mas também daqui a pouquinho para o dólar, é de que não é só o cenário externo que está pesando de forma contrária, mas também o cenário interno? O cenário interno, na verdade, se a gente colocar na balança, é o que pesa mais nesse momento, Carol. Esse risco fiscal, inclusive, esse que impacta diretamente no índice que a gente chama de risco Brasil, que vem acumulando aí uma alta que a gente também já não vinha acompanhando. Apesar da gente ter aquelas notas de crédito que teve melhoria e tudo mais, o cenário fiscal nessas últimas semanas desvalorizou bastante essa questão e isso tem sim impactado bastante nesse efeito que a gente acompanha agora, do Ibovespa desvalorizando praticamente 11%. Muitas casas muitas casas de análise já estão inclusive mudando a expectativa do Ibovespa para o final do ano por causa disso, por causa dessa desvalorização. Na próxima tela, inclusive, a gente pode mostrar aqui para vocês o que a gente tem em relação ao câmbio. E por que eu trago isso? Porque isso também impacta diretamente nessa desvalorização do Ibovespa. Se a gente tem uma valorização do dólar muito grande, significa que o Ibovespa a gente também tem investidor saindo e isso acaba também impactando no índice. Aqui no ranking das moedas, gente, olha isso, a gente tem o Brasil com a desvalorização do real de 9,7%. Se a gente for parar para poder pensar, aí a gente tem o que? O peso argentino, 10,5%, Japão 10% de queda, o Brasil logo em seguida, 9,7%. Você sabe o quanto que a gente falou e tem falado ainda sobre essa questão da desvalorização do peso argentino e a gente está chegando ali praticamente, né, nesse páreo ali em relação do que a gente tem de acumulado também de perda, desvalorização do peso argentino. E muito disso, de novo, a desvalorização do real frente ao dólar tem muito a ver com esse risco fiscal que acaba afastando muitos investidores do Brasil, ou seja, você tem muita incerteza. Se a gente tem uma incerteza muito grande aqui no Brasil de agora, a gente não sabe se no futuro o Brasil vai conseguir pagar suas contas, se vai dar calote ou não, os títulos acabam se desvalorizando, os investidores acabam se afastando e isso traz esse efeito que a gente está vendo agora aqui, Carol, ou seja, impacta no índice também, impacta na inflação, é aquele efeito cascata que a gente já está acostumado de falar, mas muito disso sim, o cenário interno pesando muito mais do que o cenário externo. Não dá para anular o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas o interno está pesando muito mais agora. Obrigada, Débora. Até mais.